maestria aquilo que Deus requer de cada um de nós. E é algo que eu faço com muito prazer e muita alegria. Então, eu gostaria logo de iniciar esta live fazendo uma oração. Uma oração por todas as pessoas que nesta tarde, no dia de hoje e há algum tempo, digamos assim, estão passando por dificuldades, por lutas, por ataques do inimigo. Ataques mesmo, porque é um tempo de trevas, digamos assim. Muitos acham que não, que é exagero falar assim, mas é um tempo de trevas. E nós temos muito que atentar para isso, ficarmos firmes na rocha que é Jesus. E não nos deixarmos levar pelas astutas ciladas que o inimigo arma. Então eu quero dizer para vocês que estão em estado de tristeza, em estado de melancolia, em estado de dúvida, de angústia, até de um certo medo no seu coração, achando que o futuro não vai chegar nunca algo melhor para você. Para aqueles que estão depressivos, melancólicos, para todos estes é a minha oração. Pai querido, Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta tarde, meu querido Deus, eu te entrego a minha oração por todas essas pessoas que estão enquadradas em tal situação de penúria, de fome, de sede, de desemprego, de descrédito na vida, pensando em fazer algo contra a sua própria vida. Oh, maravilhoso, Shaddai. Que tu, meu Deus querido, possas receber esta oração, que é um pedido que nós fazemos chegar até o trono da tua glória, através do teu Santo Espírito que geme por nós, traduzindo as nossas orações com gemidos inexprimíveis, entregando para Jesus, que é o nosso advogado junto à porta da graça. Ele aí entrega ao Pai, já advogando as nossas causas. Que coisa linda nós termos um advogado espiritual que é o Filho de Deus, o grande mistério da criação, Jesus de Nazaré, e entregarmos a Ele os nossos pedidos, e Ele vai advogar cada causa. Quem quer saúde, que peça. Quem está doente, peça saúde. Quem está doente da alma, peça a cura da alma, peça consertos na sua vida, peça a luz de Jesus, indicando o caminho que você deve seguir nesta caminhada árdua por este planeta. E eu tenho certeza que nenhum de vocês que está me ouvindo nesta tarde vai ficar sem resposta. Que o Senhor nos guarde a todos atrás da cruz do Calvário, que é o único lugar onde o inimigo não nos pode enxergar. O único lugar onde nós ficamos resguardados das astutas ciladas do inimigo, do mal que nos rodeia e também do mal que nos habita, porque o Senhor é poderoso, é justo e é bom,
para nos ajudar a curar e arrancar de nós com raiz e tudo, como uma planta daninha para queimar com o fogo santo os maus sentimentos que há em nós, o que nós chamamos de um mal que nos habita. Muito obrigada, Senhor, por este momento de oração, por este momento que eu considero tão sublime e que me deixa tão tranquila na Tua presença. E eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. E hoje nós vamos falar sobre uma crônica chamada A Felicidade. A Felicidade. A autoria dessa crônica é de Bruno Astuto, um escritor, um jornalista. Tem N atribuições, mas ele escreve muito bem. Eu creio que a sua melhor qualidade é escrever. Essa crônica é simplesmente maravilhosa. E nós vamos fazer algumas comparações. Foi tirada da revista Ela, uma revista bem antiga, que vem no jornal O Globo, de domingo. Só que esta aqui é bem antiga, de onde eu tirei. Então, eu já vou começar, porque é um texto um pouco longo e a hora voa. Ele diz assim: quanto mais nós nos aproximamos daquilo que imaginamos ser nossa felicidade, parece que mais distante ela fica. Quer ver? Aí ele começa a falar: você sonhou com aquela promoção que garantiria um dinheiro extra no início do mês e todas as glórias e sucessos naturais ao cargo. Finalmente, seu chefe reconheceu seus esforços e alçou você degraus acima na hierarquia da firma. Era para você se sentir no auge, no topo da carreira. Mas agora que chegou lá, por que não está tão feliz? Meninos, vão ouvindo isso, que é muito importante. Porque sente que os colegas não parecem tão felizes por você, ou porque agora que chegou lá, você não conseguirá dar conta do recado. Quis tanto aquele cargo, almejou, sonhou, pediu, e agora que chegou, parece que não está tão feliz. Por N coisas, né? Olha, se você almejou, se você quis, e chegou lá no topo, chegou lá em cima, o seu chefe reconheceu seus esforços e te alçou aquele cargo. Alçar quer dizer, te levou até aquele cargo que você tanto queria, né? Por que não está tão feliz? Porque sente que os colegas não parecem tão felizes por você, ou porque agora que você chegou lá, não conseguirá dar conta do recado. E se depois de anos de extrema solidão, dando a cara na porta com tantas pessoas erradas, você finalmente tem a certeza de que encontrou o amor da sua vida. Mas, por algum mistério que lhe escapa, ou seja, que você não entende, os passarinhos não estão cantando eternamente. E você descobre que nem tudo são flores. Também existe aquela que passou a vida inteira plasmando que a felicidade seria casar-se com um homem que lhe desse estabilidade financeira e emocional, ter filhos e netos,
uma bonita casa e bastante rotina. Agora que conseguiu tudo isso, ela se pega o tempo todo a imaginar pelos cantos o dia em que vai tomar coragem e tocar fogo nos lençóis, nas panelas e nos armários, e entrar na primeira boate de vestido vermelho. É muito inteligente, muito. Se você já ganhou algum prêmio, sabe que não há maior solidão do que a do dia seguinte, mesmo depois de todos aqueles aplausos e cumprimentos da noite anterior. Se já foi noiva, sabe como é aquela hora do bode, em que se olha sozinha no espelho do banheiro da suíte de núpcias, meses e meses depois de passar todos os minutos planejando a festa, o vestido e os docinhos. E se passou meses economizando para comprar aquela bolsa caríssima, quando finalmente está com ela em mãos, porque a vida, de repente, passou a não ter mais sentido. E por que, ao desfilar com essa peça preciosa por aí, as pessoas não se comoveram tanto quanto você? De repente, nem observaram, nem prestaram atenção. Os sambistas bem que avisaram, tomaram um porre de felicidade. E a grande ressaca dessa história é o drama da humanidade, de não saber o que fazer com as glórias depois que elas são alcançadas. A felicidade, que deveria significar que uma pessoa está mais próxima daquilo que sonhou para si, não é tão simples quanto parece. É aí que entra o mistério, mas nem tão complexa quanto nós imaginamos. Talvez não esteja na promoção, no casamento e no prêmio, mas nos abraços sinceros que recebemos naquele dia, na emoção da sua mãe ao vê-la subindo ao altar, mais madura e mais mulher, no orgulho do avô, que nem sabe ler direito e se comove com o neto ganhando o reconhecimento da comunidade científica, nas rugas do marido, que pode não ser mais aquela maravilha, mas esteve ao seu lado em tantos momentos importantes e até nos banais, em que ninguém quer estar, mas ele esteve. No fundo, a felicidade só chega quando descobrimos que ela foi compartilhada. É necessária uma enorme sensibilidade para enxergar a felicidade. Porque, ao contrário do que reza a lenda, ela não é grande nem assintosa e muito menos eterna. A felicidade não é eterna, não é grande, não é assintosa, quer dizer, você não vive aquela felicidade para zombar do outro. Fazer a Cíntia zombar do outro. Estou muito feliz, estou maravilhosa, eu tenho isso, fulano não tem, eu desfruto disso, fulano não tem, não desfruta. Felicidade, o autor diz aqui nesse artigo que não é para isso. Viu? No fundo, a felicidade só chega quando descobrimos que ela foi compartilhada, ou seja, nós temos que repartir a felicidade com os outros. É necessário uma enorme sensibilidade para enxergar a felicidade, porque, ao contrário do que reza a lenda, ela não é grande, nem assintosa, nem eterna, mas é discreta, é sutil, fugaz e escondida nos mínimos detalhes. Olha só, ela não é grande. A felicidade não é grande.
nem assintosa, ou seja, nem existe para fazer inveja aos outros, nem eterna, não dura. Há momentos de felicidade, não a felicidade eterna, aqui neste planeta, bem explicado. Mas ela é discreta, é sutil, fugaz e escondida nos mínimos detalhes. Discreta, ou seja, tranquila, não motivo de exibição, se exibir para os outros. Sutil, ou seja, ela é quase imperceptível aos olhos das outras pessoas. Basta que seja perceptível aos seus olhos. Ela é fugaz. Fugaz é uma coisa efêmera que passa e passa rápido. Escondida nos mínimos detalhes. Quando a pessoa tem aquela sutileza, aquela fineza de sensibilidade, ela vai perceber a felicidade em coisas mínimas, pequenininhas. Até quando você ganha, digamos, uma roupa usada. Alguém se lembra de você para te dar, olha, eu trouxe aqui algumas roupas, não sei se vão servir para você. Se não servir, você passa para alguém que esteja precisando de um sapato. E aquela pessoa que recebeu, que tem aquela sensibilidade de perceber o gesto do outro, é uma mínima coisa. Porque você, quando usar a roupa, você não vai sair dizendo, essa roupa aqui eu recebi de fulana, estou usando agora, já é uma roupa usada. Eu, às vezes, falo isso para os meus filhos. Eu falo. Quando eu recebo de uma filha, assim, eu falei, sua irmã me deu tal roupa, olha como está linda. Às vezes eu não falo, mãe, que roupa linda, ganhei. Da Laura, ou da Luciana, ou da Lívia, vai para ele. Mas só para os mais íntimos que a gente vai falar, não é? A gente não vai sair tocando trombeta na rua falando que ganhou. Mas o que acontece? Pela sua perspicácia, você vai perceber. O que foi? Você vai perceber que há felicidade naquele gesto. A felicidade. E ele diz mais, ela não está aí dando sopa para quem quiser ver. Viu o que eu falei antes? Mas para quem estiver suficientemente sagaz e atento para descobri-la. Geralmente nos lugares menos óbvios. Como é curiosa a felicidade. Só é inteira quando dividida com outra pessoa. Assim escreveu Bruno Astuto. Eu vou mandar um e-mail para você, Bruno Astuto, se você estiver me ouvindo. Agora vem aqui aquilo que eu escrevi a respeito dessa crônica. Ele começa. Quanto mais nos aproximamos daquilo que imaginamos ser nossa felicidade, parece que mais distante ela fica. Quer ver? E ele vai citando uma série de situações que confirmam a pergunta. Depois de lermos a crônica na íntegra, percebemos que tudo aquilo que fazemos calcados e impulsionados por um sentimento chamado ansiedade. Grifem bem essa palavra nos seus corações e nas suas mentes. Ansiedade. Quando alcançamos o alvo desejado, nos vemos tremendamente frustrados, como se em lugar da vitória tivéssemos sido derrotados.
E por quê? Por quê? Porque simplesmente nós sempre estamos esperando algo mais além daquilo que conseguimos. Aquele algo que nós estávamos assim na expectativa de conseguir, na expectativa de receber, quando você consegue, já não tem mais aquele peso, porque foi muita luta para você conseguir, muito atropelo, muito sacrifício. Houve momentos até em que você achou que não valia a pena estar despendendo tanta energia a respeito daquilo, tanta luta, tanto sacrifício. Muitas vezes deixando de ir a uma festa, a um casamento, a um aniversário, a uma comemoração de uma data festiva na família ou com os amigos, para estudar, para tudo. Aí, quando aquilo chega, e todos, digamos que tudo isso que você vivenciou, por exemplo, 4 anos numa faculdade estudando, lutando, pegando ônibus, comendo às vezes mal, um lanchinho só, sem ter um alimento bom, entendeu? Tudo isso foram sacrifícios que a pessoa foi acumulando. Isso tudo também no decorrer, nessa trajetória desses anos, a pessoa ia pensando, meu Deus, será que eu vou ser bem-sucedido ou bem-sucedida quando eu concluir o meu curso? Será que eu vou arrumar logo um emprego? Será que eu vou? E será que esse emprego vai ser bom para mim? Vai me satisfazer? Tudo isso movido por um sentimento chamado ansiedade, porque a ansiedade nos detona. A ansiedade nos detona, Então, por isso, simplesmente isso acontece porque a felicidade não está calcada em bens materiais perecíveis. O que quer dizer perecíveis? Que perecem, que acabam. Ou seja, em coisas que têm tempo de validade. A felicidade não está aí. A felicidade é algo que está intrinsecamente ligado às coisas espirituais. O fundamento da felicidade é espiritual. O fundamento da felicidade é espiritual. E nós vamos já explicar por que a felicidade é algo espiritual. Compreende? Para você escrevendo. Lembra que eu te pedi semana passada? Tem caneta ali na minha bolsa, se você não tiver. Então, vou repetir aqui. O fundamento da felicidade é espiritual. Aqui. Felicidade. Eu fui ao dicionário para olhar o que significa felicidade. Qualidade ou estado de feliz, ventura, contentamento. Bom êxito, sucesso, boa fortuna, sorte. Aí vem a pergunta: como assim o fundamento da felicidade é espiritual? Como? É espiritual porquanto material que não se fundamenta no espiritual não persiste. Aí é que está. Essa é uma verdade, sabe por quê, meus irmãos?
E eu vivo falando isso na minha live. Às vezes, eu até me redundo. Às vezes, eu até me repito muito nessa questão. Porque para que o material na sua vida seja muito bem sucedido, ele tem que estar calcado no espiritual. No espiritual. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. É espiritual porquanto material que não se fundamenta no espiritual não persiste. O ser humano, ele pode alcançar todos os objetivos que focar, mas eles, uma vez realizados, não trarão a satisfação esperada, pois essa só virá quando o ser humano firmar sua vida na rocha, que é Jesus. Vocês estão ouvindo? Estão prestando atenção, meus queridos ouvintes da live? O ser humano pode alcançar todos os objetivos que focar, mas eles, uma vez realizados, não trarão a satisfação esperada, pois essa só virá quando o ser humano firmar sua vida na rocha, que é Jesus. Há uma grande parte do nosso ser que, mesmo sem saber, precisa de Deus. Mesmo sem saber. Nós que somos cristãos, os cristãos, sabemos que precisamos de Deus porque o Espírito Santo, ele nos faculta esse saber. O Espírito Santo está sempre nos lembrando quanto nós precisamos de Deus. Quanto nós precisamos de Deus. Mas aqueles que não têm essa comunhão com a Trindade, em dado momento conquistam as bênçãos materiais que lhes são advindas, mas daqui a pouco estão numa ansiedade, numa nova ansiedade. Eu tenho meu apartamento, mas agora eu estou querendo vender o meu apartamento para comprar uma mansão, digamos assim, numa praia bem situada, uma mansão onde moram pessoas famosas, num lugar onde moram pessoas famosas, um apartamento de alto luxo. Ou então eu quero trocar meu carro, que ainda está maravilhoso, está bom, está andando muito bem, porque tem cada fibuca aí na rua andando, soltando fumaça, mas está andando. Entendeu? Está andando. Então, o que acontece? Não, mas eu preciso trocar. Meu carro está maravilhoso, mas eu tenho que trocar por um modelo do ano. Então, veja bem como é que vem mais ansiedade por outras coisas que a gente tenta adquirir. Por que isso acontece? Porque quando nós estamos firmados na rocha, a gente lida melhor com essas situações de ansiedade. Eu não digo que nós não as vivenciemos, vivenciamos sim, porque seria de uma certa forma tolo, uma atitude tola, negar que nós temos muitos tipos de ansiedade. O que eu quero dizer é que nós lidamos melhor com a ansiedade. Por quê? Porque a gente vai se refugiar na oração. A oração, nós sabemos que é a mola que move o coração de Deus. E quando a ansiedade chega, porque nós não vemos cumpridas
na nossa vida todas aquelas coisas que nós almejamos que se cumpram, nós vamos ficando cada dia mais ansiosos, cada dia mais entristecidos, mais melancólicos, quase entrando em depressão por tristeza, por melancolia. Mas quando nós estamos firmados na rocha, porque eu digo que nós lidamos melhor com essa situação. Quem é a rocha? É Jesus. Quando nós estamos firmes nesta rocha que é Jesus, a gente vai para a oração. Tem alguma coisa nos importunando espiritualmente, um medo, uma tristeza, uma angústia. A própria ansiedade nos sufocando, nós vamos para o joelho, vamos para o secreto do nosso quarto, trancamos a porta do nosso quarto e vamos orar. Pedir a Deus que nos cure daquilo tudo. Porque não há quem aguente ficar o tempo todo dessa maneira. Ansioso o tempo inteiro, querendo mudar coisas, renovar outras e vivenciar outras situações. Aí a pessoa fica num meio que como que baratinado. E isso causa grande sofrimento para a pessoa. A alma da pessoa vai ficando triste, melancólica, depressiva. Mas quando você passa a entender que a oração é um antídoto, que é um antídoto? O antídoto é um veneno contra a ansiedade. É a oração, você vai para o remédio, a oração. Não é remédio de tomar, comprimido, nada disso. Você vai para o remédio que é a oração. E é o antídoto para o veneno que é a ansiedade. Você se ajoelha, pede a cura, a Trindade Santa, a cura da alma, para que a Trindade te ajude, para que seja arrancada com raiz e tudo, toda a planta daninha da sua alma, e você vai ficando uma pessoa mais tranquila. Mais tranquila. Então, nós todos temos que entender, inclusive os cristãos, que todos nós passamos por ansiedade. Não existe quem não passe. Agora, a diferença é a maneira de lidar com essa ansiedade. É se segurando na rocha. E aqui diz assim: há uma grande parte do nosso ser que, mesmo sem saber, precisa de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa felicidade. Estão ouvindo? Ele, Deus, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são os autores e consumadores da nossa felicidade. Esse buraco, esse vazio que fica plantado no nosso coração e no âmago da nossa alma, só terá fim quando o espiritual sobrepujar o material. Então, quando você está calcado na rocha, seguro em Jesus, assessorado pela Trindade Santa, você vai se sentir triste, melancólico, depressivo, ansioso, por muito pouco tempo. De repente você se aborrece muito no dia, sua alma sangra com alguma dor moral pela qual você passe. Mas no outro dia, depois que você vai para a oração e você usa do antídoto contra tudo isso, contra todos esses males, no outro dia você já levanta, dá uma sacudida e é um novo dia. São novas esperanças, são novas perspectivas de bênçãos, de vitórias, porque as misericórdias do Senhor, elas são
a excelência de Deus. O que há de mais excelente em Deus, senão as suas misericórdias? E essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Nos é facultado pedir a Ele que use de misericórdia para conosco, ou para alguém que nós conhecemos que está precisando disso, ou para um filho, ou para um neto, ou para uma nora, ou um genro, para uma pessoa amiga, mais íntima, ou não, que você soube que a pessoa está passando por um determinado momento difícil. Ore também, interceda, porque a intercessão é uma qualidade que o Senhor Deus ama. Ele ama nas pessoas serem intercessores e intercessores. Coisa linda. Muito linda, muito linda, muito linda. Então, é isso. Esse buraco, esse vazio que fica plantado no nosso coração e no âmago da nossa alma, só terá fim quando o espiritual sobrepujar o material. O que quer dizer sobrepujar? O espiritual estar acima do material na nossa vida. E nós só iremos conseguir boas coisas na nossa vida quando esse espiritual prevalecer na nossa vida, quando nós nos dispusermos para Jesus. Por que acontece assim? Por que acontece assim? É uma pergunta, né? Que alguns de vocês que estão assistindo a live, ou que vão assistir depois, podem estar se perguntando por que acontece assim. Porque nós fomos feitos matéria e espírito. Nós somos matéria e espírito. E por que é? Se Deus é espírito, se a Trindade Santa é espírito, por que é que a matéria tem que dominar o espírito? Muito pelo contrário. O espiritual é quem tem que dominar o quê? O material, a matéria. É assim que é. É por isso que eu busco tanto falar disso. É por isso que eu busco tanto falar disso, porque eu me sinto compungida pela Trindade Santa a falar sobre o espiritual, a mostrar para as pessoas que nós somos matéria e espírito. Tanto é que a pessoa está viva. Estamos vivos aqui. Mas se chegar a nossa hora, hoje ainda, o espírito saiu do corpo, o corpo perece, é pó e volta ao pó. É pó e volta ao pó. E o espírito e a alma vão para Deus. Porque a matéria é perecível, o espírito é eterno. Porque quando partirmos daqui, nada levaremos de material. Tudo que foi construído muitas vezes com suor e lágrimas, fica aqui. Opa! Mas há algumas coisas assim que levamos para o outro lado. Nem tudo vai ficar aqui. Eu vou ler de novo. Porque quando partirmos daqui, nada levaremos de material. Tudo que foi construído muitas vezes com suor e lágrimas, fica aqui. Opa! Mas há algumas coisas assim que levamos para o outro lado. São as ações que praticamos em benefício do nosso próximo.
quando nos debruçamos, viram o que o Bruno Astuto falou na crônica dele? Ele disse que a felicidade só existe, só é completa, quando nós a compartilhamos com outras pessoas, quando nós a dividimos com outras pessoas, quando nós nos debruçamos sobre o outro para ver as suas necessidades e tentamos ajudá-los suprindo essas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais. Eu me proponho a isto, a ajudar as pessoas materialmente quando eu posso, mas muito mais espiritualmente através desses programas que eu faço. Porque eu estou levando aquilo que eu considero a verdade, calcada na palavra. Entendeu? São as ações que praticamos em benefício do nosso próximo. Tudo aquilo que você fizer repartindo emocional, espiritualmente, materialmente com relação ao próximo, são bens espirituais, se transformam numa atenção que você tem com o outro. O sofrimento sobre o seu sofrimento, e fazemos de tudo para amenizar o sofrimento do outro. Pondo em exercício o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Exatamente assim como Jesus fazia. Jesus fazia dessa maneira. Nos 3 anos da caminhada de Jesus pelo planeta, que Jesus viveu até os 33 anos. Ele morreu com 33 anos. Morreu morte indigna de cruz, mas após 3 dias ele ressuscitou. Ele ressuscitou, né? E após 40 dias andando pelo planeta, o Senhor Jesus ascendeu aos céus, ou seja, ele subiu aos céus, foi embora, mas um dia ele voltará ao planeta, né? Mas durante os 3 anos, dos 30 aos 33, quando ele andou pelo planeta, quer dizer, por aquelas partes onde ele vivia, onde ele nasceu, né? Lá pela Palestina, Galileia, Egito, por ali, por aqueles lugares, ele fez exatamente isso. O que fez foi se debruçar todo o tempo sobre as necessidades do outro e supri-las, além de lhes mostrar o caminho e a verdade. Porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. E ninguém irá ao Pai senão por mim, né? Ele fez isso o tempo todo, curava os doentes, não apenas do corpo, cegos, surdos, mudos, coxos, pessoas que tinham ataque de epilepsia, pessoas que eram curvadas. Anos a fio, o demônio encurvou uma mulher, pessoas que tinham fluxo de sangue, levantou mortos como ressuscitou o filho da mulher de Enaim. E também Lázaro, irmão de Marta e Maria. Jesus fez de tudo, mas ele curava também a alma quando ele dizia:
vai e não peques mais, porque ele curava o corpo da pessoa, mas ele dizia, vai e não peques mais, ou seja, não torne a pecar para que não lhe aconteça coisa pior. E aqueles que teimaram sofreram terríveis consequências. Bruno Astuto, autor da crônica, nos 2 últimos parágrafos, nos fala exatamente sobre isso, que a felicidade só chega quando é compartilhada, ou seja, dividida com o outro. Não há felicidade sozinha, mas ela só se manifesta quando a dividimos com o semelhante. Então, meus irmãos, nós temos assim uma obrigação muito grande com o nosso semelhante, lembrando sempre o 2º mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o 2º é amar ao próximo como a ti mesmo, o que é uma coisa bastante difícil. Nós temos que reconhecer que amar ao próximo como a nós mesmos é algo bastante difícil, mas são as coisas difíceis que o Senhor requer de cada um de nós. São as coisas difíceis, não são as coisas fáceis, simples, não. Ele requer o que é difícil. Exatamente isso. Por que será, hein? Eu acredito que porque o céu seja algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Por exemplo, o primeiro céu é esse céu que quem já andou de avião conhece. Você vê o infinito, as nuvens, camadas de nuvens que parecem algodão. Uma coisa muito linda. Este é o primeiro céu. O 2º é o céu das galáxias, planetas, satélites, asteroides. É esse o 2º céu. Galáxias, planetas, satélites, asteroides, cometas, e vai por aí afora, buracos negros. E o 3º céu é onde o apóstolo Paulo foi. O apóstolo Paulo foi levado até o 3º céu. E o que ele disse era que era algo inimaginável. Palavras humanas não podem descrever o que ele viu ali. Vamos aqui, quer ver? Um exemplo de uma pessoa da Bíblia. A Bíblia está lotada disso. Mas eu deixei para o final do meu comentário o livro de João, um trecho sobejamente conhecido. O livro de João, capítulo 4, versos 28, 29 e 30, que fala justamente da mulher samaritana. Nós conhecemos sobejamente a história da mulher samaritana. Ela que teve um encontro com Cristo no poço de Jacó. Jesus estava passando por Samaria, indo do lado de fora daquele povoado, e ali ele sentou na borda do poço, porque ele sabia na sua onisciência que aquela mulher iria ali. E ela vinha tarde, porque ela era uma mulher de vida duvidosa, e ela
já estava com o 5º marido. Passou pelo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. E ela era mal vista naquela aldeia onde ela morava. E ali Jesus a esperou. E o diálogo foi lindo. Jesus pediu a ela água para beber, mas água mesmo, no poço, que ela estava com o cântaro para encher. Ela puxava a água do poço, enchia o cântaro e levava o cântaro para casa. E ela já ia numa hora um pouco mais tarde para não encontrar com outras mulheres fazendo aquilo, porque ela não era bem quista na vila em que ela morava, em Samaria. Mas aí o diálogo foi tão profundo entre ela e Jesus, ou entre Jesus e ela, que em determinado Jesus falou para ela que ela fosse chamar o seu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: realmente, esse que tens agora não é teu. A sua onisciência, Jesus. E ali foi lindo o diálogo. Uma hora dessas a gente faz um estudo sobre ela. O que eu quero ressaltar é que já no final do capítulo, no final não, mais ou menos no versículo 21, Jesus dialogando com a mulher disse assim: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse aos homens que ali habitavam: não era bem uma cidade, era uma aldeia, a aldeia de Samaria. Vinde, disse ela, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E o resumo dessa história é que toda a população daquele lugar de Samaria, eles se converteram a Jesus de Nazaré. Ela é um exemplo de felicidade compartilhada, porque naquele momento que ela encontrou o mestre lhe disse tudo a respeito dela própria, tudo aquilo que ela fazia. Tudo aquilo que ela fazia. E ela ficou encantada e reconheceu nele o Messias, reconheceu nele o Cristo. E em nenhum momento ela reteve aquela informação para si mesma. Ela resolveu compartilhar a informação. Ela resolveu compartilhar a informação. Amém. Amém.
resolveu compartilhar aquela informação com os amigos daquela cidade de Samaria. Coisa linda, coisa maravilhosa. Coisa linda, coisa maravilhosa. Então, ela fez o que Bruno Astuto nos fala. E o que Jesus, antes de mim, antes dele, antes de qualquer ser humano, falou. Temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos, porque repartir felicidade é amar ao próximo. Olha, meus queridos irmãos da live, Reflorescer, muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada. Eu me sinto muito feliz com aqueles que entraram, com aqueles que a gente vai ver o nome depois, porque muitos colocam o nome depois. Eu já colhi esses nomes. Sou grata a todos vocês. Sou grata à prima Dena. Muito obrigada, Dena querida. Você é uma pessoa constante, né? Fidelíssima, Dena. Muito fiel. Muito constante. Obrigada, Brenner, pela constância. Obrigada à nossa querida missionária Diva e ao pastor Carlos Salles. Esses foram os que entraram aqui. Agradeço muito. Acima de tudo, agradeço a Deus pela rica oportunidade que nos concede, em nome de Jesus. Desejo um restante de semana muito feliz, muito abençoado para todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E até a próxima, se Deus quiser, não é isso?